mas Deus sabe o que faz e Ele tem um momento certo para fazer as coisas. Eu prego há 4 anos e foi nesse último período de 1 ano que Deus começou a fazer na minha vida e através da minha vida. Tem me apresentado amigos que estão me abençoando, como o próprio Bruno, e continuarão abençoando para a glória do nome dele. Mas, sem mais delongas, meus irmãos, quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21. João 21, os primeiros versículos. Quem já encontrou, diga amém. João 21, versículo 1 até o versículo de número 6. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado o Dídimo, ou o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, responderam eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Versículo 4. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: rapazes ou moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Versículo 6. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês encontrarão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Até aí, amém. Meus irmãos, a Bíblia traz alguns fenômenos literários que só ela tem. Ela traz alguns fenômenos literários que ela carrega na sua originalidade textual. E um dos fenômenos é tratado exatamente no capítulo que nós lemos. E para ser sincero, exatamente no início do capítulo, que foi o que a gente leu. O fenômeno em questão se chama texto espelhado. A Bíblia ela traz no seu bojo literário esse fenômeno, porque ela vai trazer para nós, na nossa concepção de leitores, fenômenos que acontecem duas ou mais vezes. Fenômenos que num primeiro momento a gente não entende e que num segundo momento, numa reabordagem, a gente entende através do esclarecimento que a própria Bíblia, que a própria Sagrada Escritura nos concede. Existem textos que vão no Velho Testamento e no Novo Testamento se conectar. Vai haver uma junção entre eles. Aquilo que é dado no Velho Testamento é revelado no Novo Testamento. Por mais que não se usem as mesmas palavras, por mais que não se use o mesmo espaço geográfico, por mais que não se usem os mesmos personagens, essas passagens estão conectadas. O exemplo clássico, o exemplo áureo, e todos os dias, no final do dia, no final da tarde, o sacerdote pegava um cordeiro, dentre o grupo que ele encontrava no campo, e esse cordeiro não podia ter mancha, não podia ter falha, não podia ter deficiência. Pegava esse cordeiro e levava ao altar, o chamado altar do holocausto. Ali ele sacrificava este animal, e na medida em que o sangue deste animal escorria no altar, uma multidão de pecados era perdoada. Estamos falando de Novo Testamento ou estamos falando de Velho? Velho. Aí de repente, num dia tal como esse, um homem batizando pessoas no Rio Jordão vai receber uma visita mais do que especial do seu primo, e vai olhar para ele, olhar para os seus discípulos, olhar para ele, olhar para os seus discípulos, olhar para ele, olhar para os seus discípulos, e vai dizer para os seus discípulos: eis aí, deixem os animais em paz,
a não ser que seja para nos alimentarmos deles, nunca mais sacrifiquem. Por quê? Porque eis aí o Cordeiro definitivo, que tira todo o pecado do mundo, dado no Velho, explicado no Novo. Só um exemplo, quem entendeu, diga amém. Então, a autoridade de Deus que está sobre o Novo Testamento está sobre o Velho. E o Deus do Novo Testamento é o Deus do Velho. Para você ter ideia, e aí eu não vou me aprofundar porque o objetivo não é esse. Se você procurar, tem Espírito Santo no Velho, tem Deus no Velho e tem Jesus no Velho. Tem. Agora, partindo do texto, Lucas capítulo 5. Você conhece de cor e salteado. A pesca maravilhosa. A gente conhece tanto que a gente nem só prega, a gente canta muito sobre isso. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Só que tem um porém. Na verdade, não tem um porém não, tem um problema. Não porém, é um problema. Onde é que alguém, porque é sempre assim, esses fenômenos sempre começam assim. Alguém em algum momento lê coisa, vê coisa, interpreta coisa e sai jogando, sai dizendo, sai falando. O que as pessoas depois fazem? Copiam, copiam, copiam e copiam. Então vamos lá, alguém em algum momento, em algum lugar, em algum dia, olhou para essa passagem de Lucas 5 e pensou, não sei porquê, mas pensou que ela está ali na Bíblia só para a gente entender o que é ter uma pesca próspera. Mas pelo amor de Deus, eu não estou maluco, eu não sou louco. Se a gente lê essa passagem, depois que o barco de Pedro fica cheio de peixe, o último lugar que Jesus quer que Pedro fique é no... Oh meu Deus do céu. Mais vale um barco cheio de peixes ou um coração preenchido de propósito? Então Jesus olhou para Pedro e falou: sai daí, porque você pode ter riqueza aí, você pode ter prosperidade aí, você pode ter peixe para dar e vender aí, mas o propósito que eu tenho para você está na terra firme. Do que adianta alcançar fama, dinheiro, status, tudo, se você não alcança aquilo que Deus já determinou que era para você alcançar? Sabe quando você vai ser feliz? Quando você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Ponto. O problema é que a gente só corre atrás do que dá dinheiro, do que dá fama, do que dá status, do que dá isso, do que dá aquilo. E tem gente que se mata. Tem gente que está obcecada, mas nunca foi da vontade de Deus. E posso falar, às vezes não é um lugar, às vezes não é um dígito de conta bancária, às vezes pode ser até mesmo uma pessoa. E a gente quer enxergar, olha como é que a gente quer enxergar a vontade de Deus onde nunca teve. E pedir para que Deus aprove um caminho que quem escolheu foi a gente. Se Deus aprovasse na minha e na sua vida todos os caminhos, todas as decisões, todas as pessoas e todos os relacionamentos que a gente alcançou sem Ele, a gente não estava aqui. Então, se estamos em Deus, ou as coisas vêm de Deus, ou a gente se acaba, ou a gente se quebra, ou as coisas não fluem, ou você bate com a cara na porta toda hora, ou sua vida vira um ciclo vicioso. Então está na hora de progredir. E para progredir em Deus, tem que estar com as coisas de Deus. Para progredir em Deus, tem que estar com as pessoas de Deus. Para progredir em Deus, tem que viver sonho de Deus, irmão. Pois bem, e Pedro, onde é que ele entra? Onde é que ele entra? Lucas 5, ora: se afaste de mim, pois sou homem. Poxa, você acabou de falar a primeira coisa. Na verdade, Pedro, você acabou de falar a principal coisa que eu vim combater: teu pecado. Se afaste de mim, pois sou homem. E Jesus veio para quem? Então vem. Vai assustar alguns. Sabe o que significa matéria-prima? A matéria-prima desse banco, a matéria-prima desse altar, a matéria-prima desses instrumentos, aquilo que foi utilizado para fabricar determinado produto. Se
se não houvesse pecado, haveria necessidade de existir graça? Pois onde o pecado abundou, uma graça que conscientiza. Por que uma graça que conscientiza? Uma graça que a partir dela eu sei o que é, o que não é pecado. Logo, se sei o que não é e o que é, eu não busco já de antemão um perdão, eu busco uma melhora, eu busco um progresso, eu busco evolução. Paulo vai olhar para os crentes, e aí eu falo Paulo porque para mim foi ele que escreveu. Paulo vai olhar para a igreja, numa das cartas mais bonitas, repito, opinião minha, Paulo escreveu a carta aos Hebreus, e vai dizer: a essa altura, eu já pensava que poderia dar a vocês um alimento físico, porém não consigo porque vocês se regurgitam, não consigo porque vocês vomitam, não consigo porque o estômago de vocês é tal como de uma criança, e por isso só posso dar a vocês leite materno. Porém, aqueles que evoluíram, subiram de nível, tiraram o babadouro, chupeta e rodinha da bicicleta, podem muito bem receber de Deus uma palavra de bênção, mas também uma palavra de exortação. Ele sabe que é por amor e para o seu próprio crescimento e benefício. E Pedro entendeu isso, ele falou: tá bom, eu vou, e a minha sociedade vai junto. Quem era a sociedade de Pedro? A gente canta desde criança, Pedro, Tiago, João no barquinho, a sociedade empresarial. Eu não vou tomar essa atitude sozinho. Se eu vou ser beneficiado, eu quero que os outros sejam também. Vamos embora. Então vamos. Quantos anos se passam aproximadamente de Jesus andando com Pedro? 2 anos e meio. 2 anos e meio dá para mudar alguém? Que bom que você disse que sim, olha. Todo mundo conhece alguém problemático. 5 só tem lá em Resende. Porém, eu posso te falar uma coisa? Não há coração petrificado que consiga resistir ao toque do dedo de Deus. Não há ignorância humana que consiga resistir diante do conhecimento divino. Não há hipocrisia que consiga ficar de pé diante de uma verdade de Deus. E não há homem que seja ignorante o suficiente para resistir à mudança que o Evangelho de Deus proporciona. Pode ser chato, pode ser cabeça dura, pode ser o que for. Quando o dedo, não vou nem falar a mão, quando o dedo de Deus tocar essa pessoa, irmão, é da água para o vinho. Deixa com Deus que Ele resolve, deixa com Deus que Ele muda, deixa com Deus que Ele transforma, deixa com Ele. Que a gente faz, olha só a nossa oração. Pai, quando a gente quer orar por alguém, eu já tentei de... Aí Deus fala: mas quem mandou você tentar? Você sabia que não ia conseguir? Tentou de bobo. Finalmente você está deixando comigo, porque agora é eu e ele e eu. Você estava tentando intervir uma coisa que não precisava de intervenção. O meu toque tem que ser direto, a mudança tem que ser direta, o tete a tete tem que ser direto. Agora eu vou tratar com ele, eu vou tratar com ela, e o meu conserto não aceita fracasso. O meu conserto só aceita êxito e sucesso. Vai ser um antes de mim e vai ser um depois de mim. Vai ser uma antes de mim e vai ser uma depois de mim. Eu vou mudar. Gente, a gente fala tanto de Paulo, mas pelo amor de Deus, Pedro era um catiço. Lá no Rio a gente fala muito isso. Catiço. Uma pessoa difícil de lidar. A gente fala, arretado, a gente fala tanto de Paulo, mas Pedro era demais. Para você ter ideia, eu sei que você lê Bíblia, o mesmo Pedro que teve a sua boca usada por Deus, teve a boca usada pelo diabo. Meu Deus do céu, era uma bipolaridade extrema, extrema. Pois bem, quantos anos se passaram? 2 anos e meio.
Você disse que dá para mudar, né? Pois é. Só que agora, numa sexta-feira à noite, é até interessante, o dia mais tenebroso da humanidade caiu numa sexta-feira, e à noite. O que aconteceu sexta-feira à noite? Jesus foi pego. Pego aonde? Getsemane. Você sabe, né? Última ceia, traje de Judas, negar de Pedro, você sabe. Acontece tudo isso. O beijo de Judas, tudo. Numa noite. Qual é o personagem que a gente está trabalhando aqui? Pedro. O que ele estava fazendo? Ora, momentos antes, Jesus disse: Pedro, aqui ó, antes que o galo cante, e não é o Atlético Mineiro, você vai negar que me conhece, mesmo tendo andado comigo. O que Pedro fala? Ah, não. Se preciso for, vou contigo até a morte. Jesus deu a mesma risada debochada que você deu agora. Sei. Pois é. O tempo se passa. Aquela noite em que Jesus fica passando na mão dos poderes para ver quem iria julgá-lo, porque não havia motivo para julgar. Um jogava para um, outro jogava para o outro. Onde é que Pedro estava? Repita comigo, com João. A dupla dinâmica do Novo Testamento. Pedro, o discípulo mais velho, João, o discípulo mais novo. João era parente de alguém que trabalhava dentro do templo, e a noite estava extremamente fria. Através de João, eles dois vão entrar, e no pátio interno do templo havia uma grande fogueira. Grave isso. Pedro e João vão ficar em volta da fogueira junto com outras pessoas. E aí o que vai acontecer? O que foi? Você andava com Jesus, né? Conheço o seu semblante, sei quem você é. Você era um que andava com ele. O que Pedro vai dizer? Não. Quantas vezes? Repita comigo, choque de realidade. Quando Pedro nega que conhecia Jesus pela terceira vez, acontece o canto do galo, e nesse canto do galo, Pedro tem um choque de realidade. O que é um choque de realidade, Otto? Você errou, né? Quando você percebeu que errou, aquele momento, aquele segundo, aquele instante, você decide o que você faz. Errei, já era, foi, acabou, não dá para voltar. Bota a mão na cabeça, se desespera, pega o celular, não sabe para quem ligar, não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer. É nesse momento que Deus separa a joio do trigo. Porque o momento do erro é muito mais definitivo para a vida de um cristão do que o momento do acerto. Quando você erra, você tem que trabalhar uma coisinha que é poderosa dentro do seu ser, a sua consciência. O que João vai dizer? Filhinhos, não pequeis. Porém, se porventura pecarem, lembrem-se que há no céu um advogado. Otto, mas isso é tão simples. Errei, lembrar que eu tenho um Deus que perdoa é simples. Não para todo mundo. Porque para muita gente que não amadureceu, o peso do erro parece ser maior, parece ser mais forte. Porém, Deus me trouxe aqui para dizer algo. Não há peso de pecado, de erro ou de nada que seja maior do que o peso da graça perdoadora que está sobre a tua vida. Pelas suas pisaduras somos sarados. E esse sarado não é de ferimento que você teve na infância quando você caiu de bicicleta. Esse ferimento é do pecado, o ferimento que atingiu a tua alma e que só um remédio poderia cicatrizar. Esse remédio líquido chamado sangue de Jesus Cristo foi passado pela sua ferida e já não há mais ela, porque ela foi curada. O que Pedro vai fazer? Repita comigo, fugir. E eis que chega o domingo. No domingo, Jesus ressuscita. E depois da ressurreição de Jesus, ele aparece tendenciosamente para uma mulher, porque o testemunho de uma mulher na época não valia nada, tinha que ser aprovada por um homem, e ele quebrou o protocolo, aparecendo para Maria. Ou seja, ou os discípulos acreditavam em Maria, ou não acreditavam em ninguém.
roubaram o corpo do nosso mestre. Olha que baita mentira. Por que mentira? Porque Maria não quis entrar dentro do túmulo. Se ela entra dentro do túmulo, o texto seria diferente. Por que, Otto? Simples. Se ela entra dentro do túmulo, sabe que cenário que ela ia ver? O lugar onde o corpo de Jesus estava deitado, prostrado, havia um pano onde a cabeça dele estava encostada. Esse pano, acredite você se quiser, estava dobrado. Qual ladrão, na calada da noite, nas pressas, teria o cuidado, depois de roubar o corpo de Jesus, de dobrar o pano? Ela viu a história toda, ela não viu a história toda, por isso contou só o que viu. E quem conta só o que vê tem muita chance de espalhar contenda em vez de arrumar solução. Ou você lê o livro todo, ou você vai tomar a não sábia atitude de fingir que leu o livro todo e contar só a capa. Foi o que Maria fez. O que se espalhou? Caos. Repita comigo, dupla dinâmica. Quem eram Pedro e João? Quando Maria conta, eles saem correndo. Quem era o mais novo? João. Quem era o mais velho? Quem é que você acha que chega primeiro? Quem é que você acha que parte primeiro? João. E quem chega primeiro? João de novo. E quem entra primeiro? Pedro. Parece lebre e tartaruga, né? A coragem, olha só, olha só. A força que João teve para sair do lugar, a audácia que ele teve de sair na frente, não adiantou de nada, porque ele não teve coragem para entrar no túmulo quando ele viu a pedra retirada. Às vezes a gente precisa dosar a coragem e força. Deus vai olhar metaforicamente na pupila do olho de Josué e vai falar: não adianta você só ser forte, e muito menos adianta você ser só corajoso. Eu quero que você seja duas coisas para guiar meu povo. Se você tiver essas duas coisas, amém. Se não tiver, nem adianta começar. Seja forte e corajoso. A força vai fazer você sair, a coragem vai fazer você sair do lugar, e a força vai te impedir de parar, porque tem muita gente que começa bem, mas não termina bem. Mas no nome de Jesus isso não vai acontecer com você, porque você anda com coragem e com força e com coragem. Corajoso é emocionado, se for só corajoso, porque não sabe, não entende, às vezes seus próprios limites, às vezes suas próprias nuances, às vezes seus próprios dramas, sua própria realidade. Porém Pedro, inserido nesse contexto, dentro desse contexto, debaixo desse contexto, viu, ele está vivo, Jesus está vivo. Aí ele, isso é bom, né? Mas eu neguei ele. E quer saber o que é pior? Ele sabe. Todo mundo, Jesus está vivo. Aí Pedro, Jesus está vivo. Glória a Deus nas alturas. Ele disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Pedro, que bom, né? Que legal. Mas ele sabe. E ele não parece estar a fim de esquecer isso. Ou uma hora ou outra, esse assunto vai voltar à tona. Quem é que não estava presente naquela primeira ocasião? Repita comigo, Tomé. Jesus, então, vai aparecer uma semana depois. Não acreditava, não? Então toca aqui. Acho que foi doído para ele, né? Não estava acreditando, não? Então toca aqui, vai. Você só está acreditando que você está tocando, mas bem-aventurados aqueles que não verão, mas irão acreditar. Olha a gente aqui, ó. Peraí, primeira aparição, todo mundo menos. Segunda aparição, todo mundo e. Quantas vezes Pedro viu Jesus ressuscitado já? Então ele já sabia, sim ou não? Já. Só que agora uma terceira aparição acontece. Pedro pensa assim: se Jesus reapareceu, não falou comigo, não citou meu nome, não fez nada e também não deu nenhum direcionamento, eu não vou ficar perdendo meu tempo, não. Tenho barriga para alimentar, tenho esposa em casa e tenho filhos. Vou voltar a... Se você decidir abdicar, largar a mão
daquilo que Deus tem colocado para você fazer daqui para frente, você vai automaticamente fazer o que você fazia até chegar aqui. Se você olhar para Deus e falar não, e acredite, você tem essa opção, eu não quero, você acha que qual convite que vai bater na tua porta amanhã? Os mesmos que você recebia antes. Escute o que eu vou te falar, Deus ama a tua alma, Deus ama você, porém tem gente lá fora que amava o serviço que você prestava, o trabalho que você realizava. Sabe por quê? Não estavam nem aí para a tua alma, queriam saber do teu trabalho. E Deus não trabalha só com servos, Ele trabalha com filhos. Irmão, olha para mim, deixa eu te falar algo. Chega de entregar apenas o seu serviço para Deus. A partir de hoje entenda, ou é a minha vida no altar, ou não é nada no altar. Ou é minha vida para Deus, ou é nada para Deus. Ou é minha vida debaixo da tutela dele, ou é 0%. Não adianta. Não foi parte de um Cristo que se entregou por você, não foi parte de um Cristo que abdicou sua vida por você, mas foi Cristo inteiro, sangrando na cruz, dizendo: Pai, está consumado agora, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, a Ti entrego o meu espírito, o poder das trevas foi vencido, e eu me entreguei por inteiro para amar a minha igreja. Pois bem, Pedro volta para a pescaria. A gente leu, então você pode me responder. Os discípulos que eram amigos dele apoiaram ou retalharam essa sua decisão? Apoiaram totalmente. A gente leu. Já que você vai, Pedro, a gente também vai. Sabe o que Pedro era no grupo dos discípulos? Influência de liderança. E sabe o que a influência de liderança estava fazendo? Levando eles para um lugar que não estava debaixo do plano de Deus. Aí Pedro vai pensar assim: meu Deus, fiz a escolha certa, porque se todo mundo está vindo comigo, é porque Deus está aprovando esse negócio. Tem gente que pensa exatamente dessa forma. Está cercado de gente, estou fazendo vontade de Deus. Se eu vou para a esquerda, todo mundo quer ir, estou fazendo a vontade de Deus. Se eu vou para a direita, todo mundo está dizendo, eu também quero ir. Deus está se agradando. Os momentos que os homens de Deus viveram na Bíblia, que foram mais determinantes para o seu sucesso, acredite se quiser, não estavam acompanhados, estavam sozinhos. O problema é que a minha geração odeia a solitude e acha que solitude em todos os casos é sinônimo de depressão e de que ninguém gosta dele ou dela. Aqui, irmão, acorda. Se você resolver viver esse evangelho aqui, clichêzão que eu vou falar, os teólogos e historiadores vão dizer que no auge do ministério de Jesus, uma multidão de aproximadamente 30 mil pessoas seguia ele. É muito para um homem que pregava sem caixa de som e microfone. É muito. Dos 30 mil, quantos eles escolhem? E um ainda atrai ele. Enquanto sua vida com Deus continuar essa casa de mãe Joana, aonde entra quem quiser e a hora que quiser, sabe para onde você vai? Para lugar nenhum. Porque quanto mais pessoas você permite andar com você, mais pontos de vista e opinião você recebe. E quanto mais pontos de vista e opinião você recebe, mais chance tem de alguém estar tagarelando no seu ouvido coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus já determinou. Otto, mas vão me chamar de seletista. E daí? A vida é tua. Otto, vão falar que eu tô chato, vão falar que eu empinei o nariz e esqueci de quem andava comigo lá atrás. Se quem andava contigo lá atrás não resolveu mudar de vida, já não tem que fazer mais parte do seu ciclo de amizade. Ponto. Ponto.
Pelo amor de Deus, você pode não prestar atenção na mensagem toda, mas grave que eu vou te falar agora. A galera romantiza demais a seguinte ideia que eu vou falar aqui. E vê se não é verdade, porque isso aqui deve ser em todo lugar. Eu acredito que seja em todo lugar. Olha como é que o pessoal romantiza isso, ó, presta atenção. Não, você cresceu, você tem que lembrar. Você tem que se recordar de quem andava contigo no começo. Estou falando mentira? Cresceu, lembra dos amigos. Essa daqui é clichê. Cresceu, lembra dos amigos. Cresceu, lembra da gente. A gente estava contigo no início. Tu vai virar para ele com um olhar de profeta, que eu sei que você tem, e vai perguntar: você resolveu mudar no mesmo grau que eu resolvi? Você resolveu amadurecer? Você resolveu fazer alguma coisa da sua vida? Porque se eu tenho objetivo, eu não posso andar com gente que tem mais tendência em dar pitaco em objetivo dos outros do que ter os seus próprios. Não posso. Se você tem um objetivo, para de andar com gente desocupada. Simples. Porque é automático isso. Se não invisto muito na minha vida, terei tempo demais para dar pitaco na vida dos outros. Ponto. Aí você vai virar e vai falar: não mudou? Eu não fui colocado nesse nível porque sou melhor do que você. Eu fui colocado nesse nível porque entendi o que Deus tinha para mim. Se você entender o que Deus tem para você, amanhã tu tá aqui do meu lado. Agora, eu não vou preservar companhias que não fazem parte do sonho que Deus me deu, e muito menos alimentar amizades que não fazem parte do propósito que Ele me deu. Quer fechar comigo? Tem que estar ligado com Ele, porque eu não busquei pessoas para me ligarem a Deus. Eu busquei a Deus e Ele me ligou às pessoas que já estavam ligadas com Ele. Ó, hoje o pessoal vai sair bravo comigo, mas vou ter que falar outro clichê. Eu quero pessoas que me aproximem de... Ô, mentira. Sabe por quê? Porque nessa frase a prioridade é as pessoas e não Deus. Agora, se tu chega no altar, se você crava a sua vida no altar, e se Deus faz parte do seu dia 24 horas por dia, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e nunca vai estar sozinho. Por quê? Porque no altar Deus vai direcionar e colocar pessoas que têm buscado Deus primeiro. Se você busca Deus, quem já tem buscado Ele vai andar contigo. Se você busca Deus, quem já tem Ele como prioridade vai andar contigo. Você vai atrair pessoas de Deus, andando primeiramente e priorizando a Ele. Simples, simples. Vou buscar pessoas que me aproximam de Deus. Eu quero um relacionamento que me aproxime de Deus. Eu quero amizades que me aproximem de Deus. Não, eu quero me aproximar de Deus, e tudo que vier depois disso vai ser dele para mim. Agora, indo para o final, Pedro, que o nosso foco é ele, vai estar lá pescando com seus amigos e tal e tal. A gente não está lendo Lucas 5, a gente está lendo João 21. O que eu falei no começo? Texto espelhado. Lucas 5, João 21. Como se um estivesse olhando para o outro, e tal como no espelho, um refletisse a literatura do outro. Lucas 5, João 21. Agora, porém, a ideia de Pedro estar com 6 amigos dentro do barco, Jesus aparecendo aonde, igreja? No barco? Não, na praia. Jesus nem pisa no barco, porque não adianta a gente querer que Deus se revele para nós num lugar que Ele nunca quis que a gente tivesse. E Ele já deixou claro: eu não vou aí. Não, Deus, estou esperando. Estou esperando o profeta, estou esperando o recado, vai ficar aí. Até porque você já sabe que aí não é teu lugar, e Ele já te avisou. Avisou aonde? Lucas 5. Eu te tirei daqui. Eu olhei para você e falei: eu te tornarei pescador sim, mas de homens. Então avisado você já está. Aí Pedro fica boquiaberto, pensativo, reflexivo, mas continuava a pescar. E adivinha qual foi a ironia? Pescou a noite toda e nada. Vai ter que dar errado até quando?
Você é inteligente, cara. Você é inteligente demais, demais. A vida está dando sinais, irmão. Sinais, sinais, sinais. E você aí. Porque se fosse realmente, ó, frase de um amigo para você. Se realmente fosse de Deus, não estaria tirando tanto a tua paz, tanto o teu sossego, como está tirando. Porque o que vem de Deus acrescenta. Não tem jeito. Não tem como. E haverá paz na sua decisão, a Bíblia diz. Se na sua escolha houver paz, é a escolha que Deus queria que você tomasse. Ou então pode me ignorar e fica nessa. Você tem sua escolha. Fica. Aí depois sua frase vai ser: pesquei a noite toda, não consegui nada. Eu pesco. Gente, Pedro tinha mais de 40, tinha aproximadamente 40 anos na época, no mínimo, pastor, ele pescava 20. Ele conhecia aquele mar como a palma da sua mão. Imagina como foi vergonhoso para ele, Bruno, virar e falar: não pesquei nada. Mas tu não é o expert? Tu não é o cara? Melhor nessas águas que você não tem ninguém. Mas se não é Deus com a pessoa, não adianta ter diploma, não adianta ter capacitação, não adianta ter recurso. Deus vai fechar e não vai permitir que nada aconteça, até você entender que mais vale a pena estar com Ele no nada do que estar sem Ele com tudo. Aí, olha só, terminando. Pedro vai ouvir uma voz vindo da praia. Vocês têm algo para eu comer? Espera aí. Aí começa. Repita comigo, insight. Pedro vai ter alguns insights. Esse é o primeiro. Peraí. Eu já ouvi essa frase em algum lugar. Quando a gente estava com a multidão faminta, e ele tinha acabado de pregar para a multidão faminta, ele, que é dono do ouro da prata, que podia ter feito qualquer coisa, virou para a gente e perguntou: vocês têm algo para eles? Eu já ouvi essa frase. Mas tudo bem, segue o jogo, vamos lá. Responde ele aí, João. Responde ele aí que a gente não tem nada. Por que a gente não tem nada? Porque a gente não pescou a noite toda. Opa. Eu já ouvi isso em algum lugar e fui eu mesmo que falei. Segundo insight. Foi no dia que eu conheci ele. No dia que ele pisou no meu barco. Legal, aquele dia foi bacana, foi maravilhoso. Mas tudo bem, a gente tem que avisar. Aí Pedro, ele respondeu. O que ele respondeu? Mandou jogar para o lado da... eu já ouvi isso em algum lugar. Agora já está ficando estranho. Porque no dia em que nada pescamos, surgiu um homem que eu nunca tinha visto na minha vida, para entrar no meu barco, para dar pitaco na minha profissão, mesmo eu não tendo muita cara de pescador. Mandou jogar a minha rede estando no meu barco, aonde eu sou a autoridade. Vamos lá. Quando eles puxam a rede, o texto vai dizer que quase não era possível retirá-la do mar, dada a quantidade de peixes, especificamente 153 grandes peixes pulavam e pulavam. Eu já vi isso em algum lugar. Não é qualquer um que está falando com a gente. Ele apareceu de novo. E dessa vez eu não vou mais esperar. O texto vai dizer, acredite se você quiser, que Pedro estava sem nenhuma peça de roupa. Os teólogos explicam isso porque na época existiam rituais, não no sentido religioso, gente, mas no sentido comportamental. Quer ver um exemplo? Quando João Batista morre, Jesus era primo de João Batista. O texto vai dizer que Jesus vai ao deserto, porque ele estava de luto, 7 dias. Outras pessoas rasgavam as suas vestes quando sabiam que um parente tinha morrido. Agora, quando você cometia um erro, quando você cometia uma falha que envolvia outra pessoa, e Pedro tinha cometido um erro com Jesus, porque disse que não o conhecia, ele resolve então andar nu,
na sua profissão, no exercer dela, sem roupa alguma. Aí, 4 insights foi o suficiente. A mente de Pedro foi desbloqueada no quarto. Pedro vai olhar para uma túnica vermelha que estava encostada no barco, vai se agachar, vai pegá-la, uma vez que, sendo a época que era, a água estava extremamente gelada. Para amenizar esse impacto, ele se cobre com essa túnica e ele pula na água. O objetivo de Pedro era chegar até G. Se Pedro sai e eram 7, quantos que ficam na praia? Quantos que ficam no barco? Cada um segurando um remo, penso eu. Qual é a maior probabilidade? Pedro chegar primeiro na praia estando sozinho? Ou esses homens, sendo 6 e tendo remos, chegarem primeiro? Os homens. Mas é aí que a Bíblia nos surpreende. Apenas com a força do par dos seus braços, nadando incansavelmente, Pedro chega primeiro que aqueles homens, para mostrar para a gente que o nível do meu desespero em querer encontrar com Deus e com a resposta que Ele tem para mim, vai determinar o quão rápido eu vou chegar até ali. Não tem como você querer Deus de uma maneira desgostosa. Não tem como você querer Deus e não ter vontade de buscar. Não tem como você querer Deus e não ter força, não ter uma autodeterminação. Se o negócio é Deus, então pode deixar, não precisa convidar que eu já estou indo. Se o negócio é Deus, não precisa nem forçar, eu já estou lá. Se o negócio é de Deus, eu mesmo que vou perder se eu não tiver. Então não precisa de convite, não precisa de esforço. Se é de Deus e se Ele está lá, pode deixar que eu já estou chegando, porque isso é para mim e vai abençoar a minha vida. Queridos, a simbologia bíblica é fantástica e inquestionável. O que Pedro tinha feito alguns dias atrás? Pecado. Vamos parar de dar nomes para as coisas. É pecado. Não, Pedro se equivocou. Não, Pedro cometeu um deslize. Pedro pecou. Fato. Vamos dar nome. Pedro pecou. Pedro cometeu um pecado. Que dia? Sexta-feira. O que Jesus faz no domingo? E no sábado, Jesus estava passando pelo quê? O que ele estava derramando? Judas pensou, já era para mim. Tchau. Por que Judas? Estava predestinado? Concordo. O filho da perdição, né? Estava na profecia. Concordo. Mas o que estava dentro da mente de Judas? Não mereço mais não. Para mim não dá. Eu vou usar o próprio dinheiro que me deram para atrair o meu mestre, para comprar o lugar onde eu darei o meu último suspiro de vida. Pedro perdido, mas por algum motivo ainda acreditava. Eu não vou dar fim à minha vida. Se Ele quiser tratar algo comigo, Ele vai vir. Ele sabe das minhas limitações. Eu andei com Ele 2 anos e meio. Eu vi Ele acreditando em tanta gente. Eu vi Ele levantando tanta gente. Ele não me chamaria se não fosse algo especial. Ele não teria insistido em mim se realmente algo não estivesse reservado para mim no futuro. Eu vou ficar e vamos ver o que vai acontecer. Que bom que Ele ficou. Pelo amor de Deus, deixa eu te falar uma coisa, não bote ponto final. Você que está com esses pensamentos, não bote ponto final, porque existe uma reticência ainda e Deus ainda continuará escrevendo a tua história. Não queira fechá-la, não queira encerrá-la, não queira terminá-la. O amanhã está chegando com alívio e dupla honra. Você passou por momentos difíceis, mas o perdão de Deus está vindo e a bênção virá atrás acompanhando para te levantar, para te reerguer daquilo que você viveu. E agora, Pedro
vai pegar o quê? Túnica. O que Pedro tinha feito? Já estou terminando, irmão. O que Pedro tinha feito? Pecado. E com pecado ninguém chega até Deus. Concorda comigo? Porque o pecado faz divisão entre nós e Ele. Não posso. Simbologia bíblica. Pedro vai alcançar a túnica. Estava exposto. Estava visível. Estava nu. Com isso aqui não dá. Essa mancha não vai ter como eu chegar até Cristo. Porém agora eu uso este sangue, me cubro com ele, e ele me lava de todos os meus pecados. Paulo vai escrever para a igreja aos Colossenses: revistam-se do amor, pois o amor é o elo perfeito. Revestir é vestir uma peça de roupa que cobre as nossas vergonhas, que cobre a nossa nudez. Pedro se vestiu do sangue de Cristo, e o seu pecado agora já não tinha mais poder sobre ele. Agora que fui lavado, ninguém mais me separa de Jesus. Eu estou chegando, e quando eu chegar, eu nunca mais quero sair de lá. Fica de pé glorificando o nome de Jesus. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Então não perde o foco agora, por favor. Quem é que está sentado na praia? Quantos insights Pedro já teve? Jesus estava em volta de uma... Eu já vi isso em algum lugar. Mas essa lembrança não é legal. Na noite em que eu cometi o pior erro da minha vida, eu lembro que havia uma fogueira acesa. Aí você deve estar perguntando: ó, Deus fez Pedro lembrar do pecado dele para esfregar na cara dele? Não, Deus não é homem não. Deus, isso aqui é só para quem entende, quem tem maturidade, tá? Deus vai fazer questão de você lembrar dos erros que você cometeu. Não é para esfregar na sua cara, é para lembrar que você já não mais se resume a eles. É muito bom, né, viver o novo de Deus, mas reencarar o passado triste que a gente tinha sem Ele. Mas se você não relembrar o quão miserável você era sem a graça de Deus, aleluia. Se você não lembrar o quanto você não valia nada sem a mão de Deus na tua vida, você não reconhece o quão importante Ele é para você agora. Paulo vai dizer: virando-me para as coisas que estão atrás de mim, prossigo para o meu alvo, que é Cristo Jesus. As pessoas insistem: Paulo, você perseguiu. As pessoas insistem: Paulo, você matou. As pessoas persistem: Paulo, você fez muita besteira. Porém eu posso dizer de peito aberto: agora já não é mais esse Paulo que vive, já não é mais esse Paulo que vivencia esse corpo. Agora Cristo vive em mim, e a vida que eu carrego é dele, os pensamentos que eu carrego são deles, o meu modo de vida é dele. Podem falar de mim, porque já não é mais eu que vocês estão vendo. Podem falar de mim, porque vocês estão apenas vendo o meu semblante, mas quem vive aqui dentro, aleluia, é Jesus Cristo. E Pedro, como é que termina a história dele? Da forma mais linda possível. Como é que começa o diálogo de Pedro com João? Perdão, de Pedro com Jesus na praia. Oi Pedro, tudo bom? E aí Pedro, como é que tá a vida? Faz tempo, né? Como é que você tem andado? Jesus não fala nem oi. De primeira, na lata: tu me amas? Que isso, calma. Tenta começar uma conversa com alguém desse jeito para ver se não vou chamar você de louco. Na internet então? Tu me amas? Vamos pular logo. Como é que Jesus age dessa forma?
É porque ele já tinha rodado muito com Pedro, estava na hora de chegar em algum lugar, né? Eu não vim aqui jogar a conversa fora não, Pedro. Se tu me ama, é melhor você falar de uma vez. Eu estava quase subindo para reencontrar meu pai, mas eu fiquei só por causa de você. Então para de tentar me enrolar. Se quiser enrolar, vai enrolar outro. Comigo tem que ser fechamento esclarecido. Se você ama, fica comigo. Se não ama, pode ir. Claro que eu te amo. Ah, eu sabia que você ia falar isso. Se você me ama, cuida de gente. Por quê? Porque essa gente, amanhã, tu vai ver, tu vai tocar, tu vai ouvir, tu vai enxergar. Já eu, amanhã, tô partindo, tô indo embora. Se você não conseguir amar quem você vê, como tu me convencerás de que me ama? Aí Jesus na oração antes de morrer vai dizer: Pai, peço-te uma coisa, que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. A gente ficou para amar gente, para se relacionar com gente, para falar com gente. A gente está aqui por isso. E Deus está esperando a gente amar. E Deus, ame a mim acima de todas as coisas, mas não esqueçam que é devido ao amor ao próximo. É a ligação que vocês têm comigo e a ligação que você tem com os outros. E assim é feito o propósito da cruz. Cristo morreu para nos religar a Deus e para nos religar uns aos outros. E agora, Otto, como é que tudo isso acaba? Aqui? Não. Jesus vai olhar para Pedro e vai falar: Pedro, legal, você me ama, tá bom. Um dia você foi moço. Está na Bíblia. Quando você era moço, era uma beleza. Você escolhia a peça de roupa que você queria e você ia para um lugar que você desejava. E quer saber? Ninguém te impedia. Tu tinha essa escolha. Porém vai chegar um dia que você não vai ser jovem mais. Vai chegar um dia que você vai ser ancião, que você vai ser velho, mas é velho com força. Tô falando 80 anos. Tem gente com 40 achando que o mundo já acabou. Para! Tô falando velho com força. Você vai ser velho mesmo. Velho pra valer. Quando esse dia chegar, você não vai conseguir se vestir com facilidade. E muito menos vai ir para os lugares que você consegue ir hoje. Quando esse dia chegar, uma pessoa vai te vestir e vai te levar para o lugar que você não deseja. Alguém sabe do que Jesus estava falando? Da morte de Pedro. Então vamos fechar com ela e a gente vai para casa abençoado, edificado. Lucas 5, linha cronológica. Quantos anos se passaram? 2,5. João 21. Quantos anos se passam agora? 40. Que isso, Otto? 70 depois de Cristo, Nero põe fogo em Roma. E culpa quem? Os cristãos. Eu estou na palavra ainda, irmão. Eu vou rápido, mas eu estou na palavra. Quem é que culpa os cristãos? O imperador chamado Nero. Adivinha quem era o principal representante, humanamente falando, da igreja? O apóstolo, outrora discípulo, Pedro. Pedro vai ser abordado. Você não vai passar de hoje, tá? Nero tá te chamando e ele tá louco para te matar. Você sabe que foi Nero mesmo que botou fogo em Roma e culpou os cristãos. A maior enganação da história. Aí ele vai ser colocado diante do júri, não tinha o que se defender, vai ser colocado na prisão, esperando para morrer. Lembra do corredor da morte? O mesmo que passou Paulo? Pois é. Aí chega o dia da sua morte. No dia da sua morte, o carrasco entra na sua cela. E assim como ele fazia com todos, ele vai cobrir a sua cabeça com um pano, para que ele não enxergasse quem estava matando ele. Está fazendo sentido? Vai tirar Pedro de dentro da sua cela e vai levar ele pelo corredor da morte. Ambiente escuro, ambiente de trevas, ambiente úmido, ambiente sujo. Quando eles saem, o clarão do dia, a luz do sol bate muito forte. Pedro aguça sua visão e fala: saindo. O carrasco tira o pano que estava na sua cabeça. Ele aguça a sua visão, pisca, demora, e depois ele finalmente consegue enxergar com clareza tudo que está diante dele.
Alguém sabe o que Pedro vê? E era para quem? Ele vai começar a se emocionar e as lágrimas ele não consegue conter. O carrasco que já estava acostumado com essa cena, imagino eu, vai olhar para ele e vai falar assim: tá chorando, né? Devia ter pensado bem antes de ter cometido o que você cometeu. Você botou fogo no império, não tem como preservar a sua vida. Eu tô aqui para cumprir ordens e hoje você vai ser morto. Carrasco, você acertou no fato, mas você não acertou no motivo. É fato, eu tô chorando, mas quem te disse que foi de tristeza? Quem te disse que é de medo? Quem te disse que é de receio? Eu tô chorando porque quando você tirou o capuz que estava na minha cabeça, você me lembrou do que Cristo fez com a minha vida. Ah é? O Cristo que morreu? Para você ele está morto. Fala para mim o que ele fez. Vamos jogar a conversa fora. Hoje eu tô com tempo mesmo. Você é útil para matar, depois eu vou para casa. Ele fez exatamente o que você fez, Carrasco. Antes eu andava em trevas e ele veio assim como você, tirou elas da minha vida para que eu andasse na sua maravilhosa luz. Não, peraí. Como é que você está me comparando com ele? Eu vou te matar. E você acha que ele fez o que comigo? Não sou eu que estou vivendo mais. O Pedro velho, o Pedro ranzinza, o Pedro que não prestava, o Pedro cabeça dura, ele mesmo fez questão de matar. Matar para quê? Para colocar a vida dele em mim. E mais uma coisa me fez lembrar dele, por isso eu não me aguentei e tive que chorar. O quê? Esse pedaço de madeira aí que você chama de cruz, para você é vergonha, para você é humilhação, mas para mim é uma lembrança de que se você me